verão, cara, aquele calor na moleira, calor no coração também, mas no caso, calor na moleira, velho, a gente não sabe o que comer, se come demais fica pesado, e daí é aquela sensação horrível e ninguém quer se sentir mal desse jeito no verão. Por isso, a gente vai dar uma super dica de uma nutricionista, chique no último, né? De como se alimentar de uma forma legal, bacana, saudável e que não vai pesar no teu estômago. Roda o VT. Simon, pode abastecer, por favor, daqui a pouquinho eu vou dar um rolê ali, tá? Obrigado. Opa, desculpa. Bom, galera, só que não, né? A minha tá mais no fundo, é uma bateira. Bom, falando em verão, falando em ostentação, coisa bonita, em gasto, consumo, lembra o quê? Farofa, praia, essas coisas. Só que não, aqui ao meu lado a Michele, grande nutricionista aqui de Florianópolis. Gostou do lugar? Poxa, melhor lugar não tem, depois eu não vou embora mais, hein? Bom, a lancha é brincadeira, é óbvio que é brincadeira. Tem a bateira ali, mas enfim, vamos ficar por aqui, né? Explica pra gente, por favor, o que esse calor acarreta no nosso corpo, por que a gente tem que mudar a alimentação tão bruscamente no verão? Bom, Gabriel, a gente precisa cuidar, na verdade a gente precisa cuidar da alimentação o ano inteiro, não só no verão, né? Só que no verão as pessoas acabam se preocupando um pouco mais, a gente escuta mais, né? Problemas relacionados à alimentação justamente por conta da temperatura, os alimentos estragam mais facilmente. O nosso organismo, ele está com o metabolismo mais acelerado, então a gente precisa repor os nutrientes com mais frequência e tem que tomar bastante cuidado, como no verão é sinônimo de férias, de praia, como você falou, né? Tem que tomar bastante cuidado de onde e o que a gente vai comer. É muito mais saudável, pelo menos você sabe o que você está consumindo se você levar o alimento de casa. Só que esse alimento ele tem uma vida útil, né? Ele é perecível e esquenta, então a gente tem que se preocupar em sempre estar acondicionando numa embalagem ou numa caixa térmica ou numa bolsa térmica. Então a gente tem que cuidar bastante nesse sentido. E também é importante pensar no que utilizar para preparar esses alimentos. Por exemplo, sanduíche, tem muita gente que gosta de maionese, de molhos, frios, presunto, por exemplo, tem que evitar esse tipo de alimento que tem a tendência muito maior a se deteriorar. Além de se tornar pesado, eles podem realmente causar um estrago maior, né? Trazer uma intoxicação por estar estragado mesmo. Qual a dica de hoje? Bom, a gente vai preparar, né, um sanduíche que seja adequado para levar para a praia, que tenha uma durabilidade maior, com ingredientes que estragam não com tanta facilidade assim e que seja saudável e nutritivo. Então a gente vai usar um pão integral, fatias de pão integral, que também o pão integral, por ter bastante fibras, grãos, ele dá uma saciedade maior, então faz com que você não tenha tanta fome assim quando sai de casa, né? Vamos utilizar uma cenourinha ralada, alface, tomate, uva passa e um queijinho processado. Esse queijo, ele estraga com menos facilidade do que os queijos. Os queijos, quando eles têm um teor de água maior, o risco de eles estragarem é maior. Então, por exemplo, os queijos brancos, que a gente sabe que são saudáveis, ricota, queijo cottage, por exemplo, eles são deliciosos, mas deixa para consumir em casa, quando você for fazer o sanduíche em casa. Quando você for sair, uma boa opção é você utilizar os queijos mais amarelos com teor de água menor e também esses queijos já prontos, processados, né, que cumprem também esse papel. Embora as pessoas curtam muito usar frango nos sanduíches, por ele ser mais manipulado, um alimento mais manipulado, também tem risco de estragar com mais facilidade. E aí você tem um tempo aí para consumir, de umas 2 horas, dependendo do local que você tá, e não vai deixar o alimento exposto também no sol, né? Desculpa, é que eu sou do tempo do papel alumínio, tá? Então, vamos deixar isso para lá. O que você acha agora? Vamos preparar então? Vamos deixar água na boca do povo de casa? Será que eu vou encarar essa? Vamos começar por onde? Primeiro de tudo, lavando bem, a gente já fez isso, né? Antes, lavando bem alface, tomate, lavando as mãos, isso em casa, importante. E aí a gente começa então a preparação. Vai lá. Vamos lá. Quero ver se você sabe montar um sanduíche. Pãozinho na mão. Pãozinho. Faquinha. Faquinha. Vamos espalhar o queijinho. Vamos lá. Você pode passar nos dois lados, você passa no outro pão também. Isso. 2 fatiazinhas de tomate. Só 2. Senão não cabe no pão. Aí você pode comer mais de um sanduíche. Alface, a folhinha. Agora você vai pegar com um garfinho aqui e vai colocar a cenoura aqui em cima. Eu te ajudo. Beleza. Um pouquinho de uva passa para dar aquele toque especial. Agora você vai tampar o sanduíche
com a outra metade do pão. Bom, meu brother aí tá arrumando o barco pra gente dar um rolê agora. Vou levar um sanduichinho pra ele que eu aprendi a fazer agora, né? Fazer a moral com ele. Pra ver se depois eu baixo, não preciso pagar tanto salário, né? Vamos nessa, vai rolar. Aí, brother, me fazer um agrado aí, já que você arrumou o barquinho pra eu dar um rolê agora aí, ó, um sanduichinho pra ti, mesmo? pô. Ó, tá na mão aí. Coisa linda. Depois eu devolvo o prato ali, depois depois eu pego aqui já. Pega o sanduíche na mão aí, pô. Depois desconto do salário no final do mês, Tá. beleza? O do abastecimento ali, né? Beleza, e Eu deixei enchi até a boca, deu 6 conto. 6 contos só de gasolina? É, de diesel. 6 contos de diesel, é É, sério? 6 contos de diesel, se eu fosse encher daria uns 11. Quantos litros cabe aí? Cabe 6 mil litros, pô. 6 mil pra dar um rolê de lancha? 6 mil pra dar um rolê de lancha?